Boa noite, torcedor tricolor. Quem fala é o Igor. Esse aqui é mais um vídeo pro canal Fipedia. Sejam todos bem-vindos. Então, aliás, não tem muito boa noite pra ninguém não, né? Eu acho que depois de ontem, né, da decepção de ontem, não tem muito sentimento de algo bom, né? O Fluminense acabou perdendo pro Atlético de 1-0, né? No fim poderia ter sido mais, né? Pelas oportunidades que o Atlético teve no segundo tempo. E a torcida, por um lado, está totalmente revoltada. A imprensa novamente sempre se coloca numa postura que é totalmente oposta da torcida. Quando o Roger era técnico do Fluminense, a torcida queria que ele fosse embora, para a imprensa não. O Roger faz um bom trabalho, ela não conseguia ver motivos para o Roger ser demitido. E ontem, né, a torcida totalmente revoltada com a eliminação, com a forma como a eliminação aconteceu, né, pela passividade do time. A imprensa disse que o Fluminense caiu de pé, assim, né? Como sempre, a imprensa tentando tratar o Fluminense, né, como um time mediano, né? Como se não fosse um time grande. A nossa reclamação ela é pertinente porque o Fluminense é um clube grande, é um clube gigante. Torcedores, né, da minha faixa etária estiveram bem presentes em 2007 na Copa do Brasil. Viram o trio tetra, né, em 2010 e 2012. Então a gente não consegue aceitar. Aliás, não é nem questão de aceitar, né? Eu acho que já chegou no momento de indiferença da torcida. Porque eu, particularmente, eu não tive nenhum tipo de, como eu dizer, expectativa no dia do jogo ou algum tipo de inquietação no sentido de, cara, hoje tem jogo do Fluminense, é um jogo importante. Né, a gente não consegue ficar pilhado, a gente não consegue ficar nervoso. E durante o jogo, aquela questão de ver o jogo parado, de ver o jogo sem demonstrar nenhum tipo de sentimento. E quando acabar o jogo e você está eliminado, o único sentimento que você tem é de repulso, sentimento de tipo, né? Essa merda aí tá acontecendo pela 10ª vez seguida, né? Pelo 10º ano seguido. Né? O Fluminense sempre tentando colocar um pontinho de esperança no torcedor, né, no sentido de ficar se abraçando a escritas, né, antigas, e no fim aconteceu o que rolou ontem, como também rolou na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, na eliminação contra o Barcelona, né? Nós tivemos três decisões, né, no sentido de jogos importantes. O Flamengo, nós fomos massacrados pelo Flamengo na final, do segundo jogo da final. O Atlético Mineiro foi bem superior ao time do Fluminense. E o time do Barcelona era um jogo que o Fluminense poderia tranquilamente ter passado e o Fluminense não demonstrou nenhum tipo de perigo para o adversário. E isso nos revolta bastante, né, até agora. Falando do jogo em si, o primeiro tempo do Fluminense não foi ruim. Né? Não foi ruim, primeiro porque o Atlético Mineiro, os jogadores não estavam inspirados. Né? Você vê que os jogadores não estavam com aquele ímpeto que teve no primeiro jogo, né? O Atlético Mineiro fez gol rapidamente no primeiro jogo. No jogo do Brasileiro também, o Atlético Mineiro meteu bola na trave muito rápido. Então, o Atlético Mineiro veio numa estratégia diferente para esse jogo, né? E durante o primeiro tempo você vê que o Cuca não estava muito satisfeito com o time. Enquanto o Marcão, ele, em alguns lances, ele falava para o time ficar, para os jogadores não subirem. Isso é um pouco complicado, porque o Fluminense precisava ganhar o jogo, né, pra, no mínimo de um gol de diferença para levar para os pênaltis. Né? Então, também veio um pouco do que a gente conversava no mês passado, quando o Roger foi embora. O Marcão, ele vai ter 3 meses, né, já tem praticamente um mês quase, né, no comando do Fluminense, quase um mês. Então, o Marcão ele precisa ser cobrado como técnico, né? Ele não pode ser cobrado como interino, ele não pode ter o pano passado como técnico interino. Não existe ser técnico interino por 3 meses. Existe ser técnico interino por 3 jogos, mas não por 3 meses. Isso não existe. Então, eu cobrei das substituições que ele fez contra o São Paulo no domingo. A reclamação só não foi maior porque o Fluminense ganhou de São Paulo no brasileiro, né? E ontem não passou, né?
E sem contar que a escalação já não era uma escalação muito boa, né? Porque o Wellington entrou em campo, tudo bem, a gente já vinha sem o Martinelli e sem o André, são jogadores, peças fundamentais e que, né, quando não jogam, a gente consegue entender tranquilamente a falta que eles fazem ao time, né? Então, a gente for olhar, pelo menos com esses dois desfalques, né, sem contar o Egídio, que é desfalque, mas a gente não sabe se o Egídio não joga pra gente ficar feliz ou se é pra gente ficar triste. Ontem, no caso, é pra gente ficar triste, né, porque o Barcelos jogou e fez a merda, né, federal toda. Então, ele tinha uma oportunidade de colocar o Calegari em campo, seja como volante, no lugar do Wellington, ou como lateral direito, no lugar do Samuel Xavier, já que ele tinha feito um bom jogo contra o São Paulo. Não teria tirado o Calegari. E o Ares, já que ele foi bem em outros jogos, e mesmo que ele não tenha entrado em campo nas últimas partidas, ele não poderia ter ficado de fora do jogo, né? O Fluminense, no primeiro tempo, ele vai ter duas oportunidades, né? Que é uma bola do Fred, de cabeça, no cruzamento do Barcelos, o Everson vai defender, e 2 minutos depois o Luiz Henrique vai perder aquele gol, né? Com o goleiro fora do gol, o Fluminense tinha até mais jogadores dentro da área naquele momento, e ele não tinha a perna direita, então ele tentou fazer com a esquerda e perdeu uma oportunidade. O primeiro tempo terminou ali, o Atlético Mineiro teve 2 finalizações mais de fora da área, porque o Fluminense marcava muito bem, né? O Fluminense teve essa estratégia de marcar, e também era muito previsível de que o Fluminense fosse jogar de uma maneira mais retraída, né? Mais retrancada. O segundo tempo começa e o Cuca coloca o Diego Costa, né? Ele vai tirar um pouco da velocidade do Vargas, mas vai colocar o Diego Costa em campo para fazer, teoricamente, uma dupla de ataque com o Hulk, né? E isso acaba intimidando a zaga do Fluminense e o time do Fluminense. Porque o Atlético Mineiro agora vai marcar em cima, né? Era uma estratégia. Você vê que o Cuca no intervalo ele muda totalmente a postura do time do Atlético, né? E dá certo. O Diego Costa ele muda o jogo, né? Vai acontecer o lance do... Primeiro vai ter um chute do Nacho que o Marcos Felipe vai defender, né? O Nacho vai pagar de direita, né? Logo no começo. Aos 10 minutos vai ter o lance do gol, né, que o Mariano vai cruzar a bola, vai bater no braço, é muito pênalti. O Barcelos ele vai cometer o pênalti, burrice. Na realidade já é o 15º pênalti que o Fluminense comete no ano, né? São 51 jogos, no ano, na temporada toda, né? 51 jogos e 15 pênaltis. Não é normal, esse número de pênaltis não é normal. Alguma coisa precisa ser revista, porque um time não pode cometer tantos pênaltis assim. Se for olhar até o fim da temporada, acho que o time vai chegar a 20 pênaltis cometidos. É muita coisa, né? Muita coisa. E o Hulk bateu muito bem. As pessoas falando do Marcos Felipe quanto a isso, olha, se o Marcos Felipe vai naquele canto, ele não ia pegar, né? Porque o Hulk, geralmente ele bate pênalti numa altura que o goleiro não consegue pegar. Mas era muito difícil. Até se fosse para os pênaltis, a probabilidade de Fluminense passar nesse jogo era muito pequena também por causa disso, né? Marcos Felipe também está no gol. A probabilidade de Fluminense passar do Atlético também era muito, muito pequena por conta disso. E o que mais me irritou quanto a isso é que o Atlético Mineiro fez gol, ele continuou indo para cima, né? Arana teve oportunidade, o Diego Costa ele também teve uma outra oportunidade para fora, o Rabelo chamou lá na trave. O Fluminense teve uma oportunidade no segundo tempo, que foi um chute do Caio Paulista, né? Que a bola vai passar raspando no lado do Everson. O restante não teve. Não teve mais nenhum tipo de oportunidade para o Fluminense, não teve nenhum tipo de suspiro, algum tipo de situação que a gente acreditasse que o Fluminense fosse empatar ou virar o jogo. E tipo o Fortaleza contra o São Paulo, né? Na ida, o São Paulo meteu 2-0 e o Fortaleza praticamente fez 2 gols nos últimos 10 minutos, empatando o jogo e levando o empate para o Castelão e depois passando do São Paulo. Então o Fluminense não tinha uma estratégia para caso ele tomasse o gol. E é muito difícil você pegar o Atlético Mineiro com a artilharia que o Atlético Mineiro tem e você não tomar gol. É muito difícil, principalmente um time que não vem nem tomando gol, né? Pela sua estrutura de time, né? Pelo seu elenco, pela forma como é treinado, é muito difícil você fazer o gol do time do Atlético Mineiro. E mais difícil ainda é você não tomar um gol do Atlético. E olha que o Hulk não estava num grande dia,
O Savarino não jogou, o Vargas não fez um bom primeiro tempo. Então, assim, a maioria dos jogadores, eles sequer estavam bem, né? Mas só um pouquinho de pressão na saída de bola para mostrar o quanto o time do Fluminense era bastante vulnerável e frágil nessa disputa. E esse plano B, essa falta de plano B me irritou, porque o Fluminense tinha 40 minutos para poder virar o jogo, né? E o time sequer esboçou algum tipo de reação. Se você for pegar as substituições, né, enquanto o Cuca, que tinha vantagem, colocou o Diego Costa no intervalo, o, o, o Marcão ele vai colocar o Ares no lugar do Wellington só depois. O que mais me irritou também é que ele fez as substituições que, no caso, deveriam ter sido colocadas no início do jogo, né? Eu notei aqui, o Ares entrou no lugar do Wellington, não era pro Wellington sequer ter entrado em campo. O Bobadilha entrou no lugar do Luiz Henrique. O Calegari entrou no lugar do Nonato. Eu vi até a imprensa falar que o Nonato jogou mal. Até o primeiro tempo do Nonato foi bom. Não achei o primeiro tempo do Nonato ruim, como o Globo Esporte falou. Não vi isso, a torcida do Fluminense não viu isso, né? Entrou o Abel no lugar do Fred, aos 29 do segundo tempo, e o Gustavo Apes no lugar do Caio Paulista. Então, assim, o Marcão não fez aquelas substituições malucas, né? Retrancando o time, porque até ele não deveria. O time tinha que fazer gol, né? Só que o time ficou um bando dentro de campo. O Atlético Mineiro só ficou explorando os espaços. O Fluminense não colocava bola na área. Poucas faltas sofridas. A posse de bola no segundo tempo foi muito ruim. No primeiro tempo até que tinha um equilíbrio de posse de bola. No segundo tempo isso não existiu. Porque o gol do Atlético Mineiro foi muito rápido e minou as possibilidades do Fluminense de conseguir a classificação. Desde 2015 que o Fluminense não passa, desde 2015 que o Fluminense não passa de fase, né, quando ele eliminou o Grêmio. É muito tempo, são 6 edições, né? Você caindo nas quartas, você caindo nas oitavas, você caindo na terceira fase. Para um time que já teve 2 vices e teve um título, é muito complicado. Eu acho até que enquanto os times da Libertadores estiverem na Copa do Brasil, eu acho que o Fluminense vai ganhar uma Copa do Brasil tão cedo, né? Isso porque o Fluminense jogou a Copa do Brasil esse ano vindo da Libertadores. Mas nos outros anos, então, eu acho até que em 2007 o Fluminense nem venceria se os times jogassem, os times da Libertadores estivessem na Copa do Brasil, né? Mas é outra história, né? O meu questionamento é você ficar tão tempo sem ganhar um título. Os jogadores vão falar, pô, né? Nós ganhamos a primeira linha em 2016. Mas assim, é um título realmente oficial? É um campeonato que não foi para frente. É um título que nós nos sensibilizamos e nos mobilizamos para ir para Juiz de Fora. Eu mesmo fui para Juiz de Fora, né? Mas é um próprio torneio que o próprio clube boicotou nos anos depois, que não teve nenhuma força para ficar na ativa. Então, assim, é muito triste o momento que o Fluminense vem vivendo. O Fluminense não vem eliminando times grandes, tirando os times da Sul-Americana, né, grandes, como Peñarol, Atlético Nacional, são clubes que são grandes no nome, mas são clubes que não têm a postura de time grande, como outras equipes do futebol brasileiro que estão do futebol brasileiro que está na segunda divisão, né, nas divisões inferiores, que são gigantes, mas não têm a postura, não são gerenciados por clubes gigantes, né? E o Fluminense vem nessa. O mais delicado que a oposição ainda não aparece direito, e a probabilidade de o Mário ganhar a próxima eleição é muito grande, né? Mas parece que estão muito satisfeitos só porque o salário é pago em dia e as lojas, e o clube vai abrindo loja, mas porra, tu vai abrindo loja, mas você não consegue angariar torcedor, né? O time não vence, o time não convence, então você acaba não vendendo muita camisa, só em época de lançamento. E é muito, muito. Eu fico muito chateado, né? Fico até mais chateado por não ter sentimentos antes do jogo, durante o jogo e pós o jogo, né? É um sentimento meio que de indiferença, e isso é muito ruim. Sentimento de diferença, independentemente do campo que for avaliado, é um sentimento muito ruim. E eu fico até pensando, cara, como deve ser a vida do Marlon, que é um dos jogadores mais valiosos desse elenco, em questão de valor de mercado, né?
pelo tempo que ele passou no futebol turco, mas é a terceira opção na lateral esquerda. Eu fico imaginando hoje como deve ser a vida do Marlon, né? De ser reserva do Barcelos, que é reserva do Egídio. É muito engraçado isso, né? Muito trágico também. Porque eu fico pensando como é que ele deve estar pensando na vida dele, na carreira, né? Como os empresários devem ficar olhando, cara, o cara, ou ele no treinamento não faz um treinamento muito bom, ou ele não é convincente, ou se existe a imagem dele antiga, né? De que ele não, tudo bem, ele não aproveitou a oportunidade em 2019, né? A oportunidade veio antes também, em 2017, 2018, e realmente ele não aproveitou, mas assim, ele merecia uma nova chance. E isso não apareceu. Aí pode ser até que ele apareça contra o Cuiabá, mas aí quando o Fluminense é eliminado, fica nessa, né? De que tipo, né? Se é necessário o Fluminense eliminar de uma competição para as coisas acontecerem, né? Porque o Fluminense teve que perder a final do Carioca pro Flamengo, pro Roger mexer meio time contra o River. Teve que o Fluminense cair pro Barcelona na Libertadores, pro Fluminense chegar e o Marcão mexer em algumas peças que o Roger não mexia. Então agora a gente vai ter que esperar cair na Copa do Brasil para ver se o Marcão mexe no time ou algumas peças acabam retornando para o elenco. Eu não quero me aproveitar da eliminação para criticar o Marcão. Eu acho que o Marcão ainda tem pouco tempo nessa nova chance que ele recebeu. Ele agora, na semana que vem, que ele vai ter uma semana inteira para poder trabalhar, né? Porque entre o jogo do Cuiabá e o jogo do Bragantino tem a Libertadores no meio, então o Fluminense não joga. E o Bragantino, teoricamente, vai ter o jogo da Copa Sul-Americana para enfrentar. Então a gente também nem sabe se o Fluminense vai jogar contra o Bragantino titular, com o Bragantino reserva. A gente não consegue nem imaginar isso, porque tem o Cuiabá no meio, né? Que é o jogo da segunda-feira. Então, eu não quero ficar falando mal do Marcão, eu só quero que o Marcão seja cobrado como um técnico. Eu acho que o Marcão é técnico hoje e ele vem derrapando um pouco nas substituições, ele não vai sendo coerente, diferentemente do ano passado, né? Que ele geralmente mexia nas peças certas. E eu peço assim, obviamente o Marcão não vai ouvir o que eu tô falando, não vai ver, mas assim, enquanto o John Kennedy tá brilhando na base, é um jogador com potencial e parece que ele já tá pegando ritmo de novo. Você não pode deixar ele na base e no time titular a gente ainda está sofrendo com essas questões. Visivelmente fica cada vez mais difícil para o Fred jogar um jogo inteiro. O Abel até hoje não conseguiu mostrar valor. Ele começou muito bem, mas a maioria dos gols foi de pênalti. O Bobadilha é aquilo, a gente acredita que ele não vai ficar pelo alto salário. Então, o John Kennedy precisa jogar. O John Kennedy precisa aproveitar esse segundo turno. O Fluminense ainda tem 18 jogos no segundo turno. E como eu também penso, existe tá parecendo uma cota enorme de vagas para Libertadores. E você ganhar uma Libertadores hoje não é nada impossível. O que a gente fez ano passado foi até teoricamente feito. Foi um feito porque o Fluminense não chegava na Libertadores há muito tempo. Mas se chegar na Libertadores nesse ano, seria mais que obrigação. Primeiro que ele vai ter um turno inteiro para poder jogar, né, e se preparar para o Campeonato Brasileiro. E olha que eu nem gosto de falar essa palavra obrigação. Né? Segundo que existe trocentas vagas. E na frente do Fluminense no Campeonato Brasileiro tem times que, no G8 ali, tem times que tem uma folha salarial menor que o Fluminense. Né? Então, a gente tinha que aproveitar esse segundo turno para dar uma nova cara, dar uma oportunidade para 2022 chegar e só apostar em Xerém, cara. Apostar em Xerém, deixar um outro jogador mais experiente que receba mais, mas apostar na base, saber olhar melhor o mercado sul-americano, não com o Abel e o Bobadilha, que são jogadores que têm salário muito alto e jogadores que já têm rodagem, mas jogadores que sejam um futuro, né? Que o futuro, na realidade, o presente agora seja promissor e o futuro, então, seja ainda mais promissor, que seja um futuro de identificação, como o Fluminense fez atrás com o Lanzini, como o Fluminense fez com o Michel Araújo. Tudo bem que o Michel Araújo não rendeu porque o Roger não se desfez do Michel, mas até hoje poderia ser um jogador importante. Né? Então o Fluminense poderia olhar o mercado sul-americano de uma maneira melhor e de uma maneira mais inteligente, como fez com o Arias, por exemplo. Né?
e olhar menos para os medalhões. Fica cada vez mais difícil com o Gione, né, e o Uran, esses contratos, essas negociações que são totalmente assim, né, pelo olhar do torcedor do Fluminense, suspeitas, né, estranhas, né. Se a gente for olhar uma reportagem que saiu hoje que o Nenê abriria mão de, sei lá, 70%, 60% do salário para voltar para o Vasco, né, enquanto ele recebeu um alto salário no Fluminense. Muita coisa, é muito amadorismo, é muito esportes olímpicos para pouco futebol no Fluminense. E a gente vai sofrendo com mais uma eliminação, né? A expectativa é mínima para o próximo jogo, né? A ansiedade é mínima, ainda mais que o Fluminense vai jogar segunda-feira. Então, o final de semana teoricamente vai ser triste, porque hoje foi é, um dia triste, um dia lamentável pra gente, né? Que não esperasse uma puta atuação contra o Atlético Mineiro, né? Porque a gente conhece a limitação do time, né? Mas a gente sabe que poderia muito mais durante a temporada e vamos chegando que vem, né? Em maio, há 10 anos sem um título oficial. É muito pouco pro Fluminense. Na história do Fluminense, poucas vezes nós ficamos tanto tempo, se não me engano, acho que foi 12 anos que o Fluminense ficou, né, com o maior hiato de jejum de títulos. Então eu não queria estar assistindo isso, não queria estar participando dessa época triste da nossa história, numa época sem ambição, numa época em que chegar em sexto no Brasileiro é um título, chegar numas quartas de final de Libertadores e Copa do Brasil é um título. Isso não é Fluminense, isso não é a nossa história. Não vou me prolongar mais porque é isso, não tem o que falar mais, né? É só torcer para que a gente tenha um final de ano digno, né, com menos sofrimento possível e que ano que vem a gente tenha também um ano um pouco diferente, mas é difícil, né? Com essa galera que está na direção é um pouco difícil imaginar, né, que alguma coisa diferente possa ocorrer. Até pode ocorrer no caso, né? Porque ano de eleição, também tem gente que vai querer se amostrar, vai querer aparecer e tudo mais, mas o sentimento hoje de incógnita para a temporada, para o futuro do Fluminense, para a realidade do Fluminense, para a torcida do Fluminense. Enfim, até o próximo vídeo. Saudações colores.